De volta ao Fazendo X de hoje com dicas de saúde com o Dr. Marcelo, que tem um nome grande aqui que termina da Silva. Pode ser assim? Pode ser. Marcelo, como ele prefere ser chamado, o fisioterapeuta respiratório que trabalha na UTI do Azambuja, junto também com a Raquel e com a Mari. A Mari já foi nossa entrevistada outro dia, que está montando também um consultório, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse consultório, que é muito legal aqui para a cidade, para todos nós. E nós estamos falando sobre quem faz, né? Quem pode fazer, que é o fisioterapeuta, o pneumologista ou o técnico, desde que ele faça um curso, passe por uma prova, mas que não faça depois o laudo, que daí é um pouquinho já perigoso e tem que deixar isso para a pessoa que realmente entende do assunto. E a pessoa que procura, né? Então o paciente que está com uma patologia, que vai para o pneumologista, nós vamos falar aqui também dos atletas, mas nós encerramos o primeiro bloco falando que esse exame é aplicado também em empresas, para admissão de funcionários, mas é feito por exemplo, numa empresa que trabalha com produtos químicos ou com algum outro produto, com outro material que possa trazer mal para a saúde dessa pessoa, desse trabalhador. Nós estávamos falando até no intervalo, quem trabalha em aviários, né, que tem contato com aves ou então com alguns produtos de material de construção, tipo o amianto, que ainda não sei se é usado na parte ainda de telhados, como era muito usado. Acredito que hoje até como as caixas d'água já foram eliminadas, acredito que o amianto na construção civil, se não saiu, mas deve com certeza estar sendo eliminado aí, porque causa muito mal, né, principalmente ao pulmão, a cimento, enfim, muitas coisas aí. Agora estamos conversando e vamos falar um pouquinho para quem está em casa também entender essa parte. Não adianta uma empresa fazer o teste pulmonar no profissional que vai ser admitido e deixar por isso se a pessoa está tendo contato com um produto que pode trazer danos para a saúde desse profissional. Vale essa empresa estar continuamente testando esse profissional, indicando ele para alguém para que seja feita essa espirometria? Porque não quer dizer que tem um pulmão bom possa trabalhar, por exemplo, com produto químico. Porque nesses dias que essa pessoa está lá trabalhando, de segunda a sexta, segunda a sábado, sei lá, ela está aspirando esses produtos, né, doutor? Então, vez ou outro, não era bom esse dono de empresa dar uma avaliada nesses seus funcionários? É muito importante. Você tocou num assunto que é muito interessante, porque quando a empresa solicita o exame espirométrico de um paciente para fazer admissional, ele também, no final do período de contrato com este paciente, ele pede o exame demissional. Então, é interessante para a empresa, para que esse paciente entre e saia da empresa, caso ele descomponha o grupo, que ele permaneça no equilíbrio cardiorrespiratório, ou seja, um equilíbrio pulmonar. Mas para isso é importante não só a presença desse exame, mas muito importante a presença do técnico em segurança do trabalho e a participação desse técnico em segurança, o uso do EPI, o uso das máscaras, principalmente quem trabalha com cimento, com produtos químicos, com poeira, em ambientes que possam apresentar qualquer substância que possa ter micropartículas e adentrar o sistema respiratório. Então, o uso de máscara é muito importante para proteger o pulmão. Se a pessoa faz o uso constante dessa máscara, normalmente não se tem lesões do parênquima pulmonar ou do tecido pulmonar. Mas se essa pessoa não usa esses equipamentos, o risco que ele se coloca é iminente, podendo chegar até uma doença restritiva muito grave ou uma doença obstrutiva muito grave, que ele pode perder de forma significativa a capacidade pulmonar nele. Para você ter uma ideia, há pouco tempo, como nós falamos no intervalo, recentemente eu atendi um paciente que ele tem aproximadamente 35% ou 40% da capacidade pulmonar. Na ventilação mecânica, a gente usa um procedimento para desmame, para retirar o paciente do aparelho, que ele tenha no mínimo 30 centímetros de água para retirar o paciente do aparelho. Esses pacientes que têm aí 35%, 40%, quando a gente vai fazer uma PI máxima, que é a pressão inspiratória máxima, ele pode apresentar 40%, ou seja, ele fica próximo à margem
de uma instabilidade que ele pode perder a funcionalidade dele. Ele pode ser aposentado de forma precoce, ele pode ter comorbidades severas e passar o resto da vida em uso de medicação e sem poder fazer mais o seu labor ou atividades rotineiras do dia a dia, como ir ao mercado, lavar um carro, cuidar do próprio filho em geral. Então é importante que a empresa mantenha esse equilíbrio, o técnico em segurança do trabalho seja coeso, coerente e sempre à frente, observando a presença do uso dos EPIs. Caso isso não aconteça, é interessante que a empresa solicite sempre, rotineiramente, o exame espirométrico para verificar se esse paciente ou se esse funcionário realmente mantém a estabilidade dele hemodinâmica, a estabilidade pulmonar, o cardiorrespiratória dele. Então fica aí mais uma dica do Fazendo X de hoje, com essas dicas ótimas aí do Marcelo. E que bom se os profissionais também autônomos, né, tivessem essa consciência, porque às vezes a empresa pede, exige do profissional, mas às vezes aqueles que trabalham nessas áreas aí que podem trazer danos à saúde, são autônomos e às vezes desconhecem isso, mas quem sabe com o consultório aqui do Marcelo, isso pode ser até divulgado de uma maneira legal também e trazer esse pessoal para fazer o exame, né? Tudo por prevenção até, né, Marcelo? A gente sabe que quando a gente encontra um problema no início, a gente ainda tem todo um tempo para tratar, para correr atrás do prejuízo. E às vezes, principalmente a parte pulmonar também, quando já está tomada por uma lesão grave, até por um produto químico ou tal, às vezes não tem mais volta, né? Dali para frente o que tem é o que tem para viver ainda, não tem mais como retornar. Nós estávamos também falando que a espirometria é utilizada para outro tipo de exame. No caso, é provocado tosse e isso é feito uma medida através da espirometria. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse é um outro teste que a gente usa também, que seria muito interessante utilizar nas empresas também, o teste de broncoprovocação. Esse teste de broncoprovocação consiste em utilizar medicações que causem um desconforto ventilatório, ou seja, o ar em algumas pessoas que têm tendência a uma hiperreatividade brônquica. O que é isso? É a luz do brônquio reduzir na presença de produtos alergênicos, ou seja, de produtos que possam causar alergia a este cidadão, a este paciente. Então a gente utiliza, por exemplo, o Carbachol, né? É uma medicação que a gente utiliza em 1 ml apenas. Aí tem as dosagens dele de 0,25, 0,5, 1 e 2 miligramas. A gente utiliza ele. Em cada dosagem a gente coloca como nebulização por 1 minuto e aguarda-se 2 minutos para fazer novamente um exame espirométrico. Mas são apenas 3 sopros, não todo o exame espirométrico, é apenas um tipo de manobra. Então a gente pode verificar ali a ventilação do paciente se ocorrem oscilações. Quando a gente suspende o teste, quando esse teste, o paciente ele perde cerca de 20% da capacidade ventilatória dele, que a gente chama de VF1, tá? Ventilação expiratória forçada no primeiro segundo. Então, quando ele perde cerca de 20% da capacidade ventilatória dele nesse parâmetro, a gente suspende o teste. Significa que ele, o quê? O brônquio dele apresenta uma hiperreatividade na presença de produto alergênico. E de acordo com a dosagem, a gente vai verificar se é uma dosagem pequena, uma dosagem média, uma dosagem maior que possa provocar esse desconforto respiratório no paciente. E lembrando que exames espirométricos feitos de forma errônea pode provocar uma parada respiratória no paciente. Quando você tem um paciente que tem um VF abaixo de um valor que a gente tem estipulado, digamos, de 1, não se usa esse tipo de teste. Então, se uma pessoa não tem consciência ou competência, habilidade para realizar o teste e depois for realizar esse teste de broncoprovocação, pode ter um broncoespasmo severo e a pessoa não saber como reverter a situação. O que está acontecendo, exatamente. A pessoa normalmente pode precisar até mesmo ser entubada no setor. Então vamos lá, doutor, com tanta informação, já que o Marcelo trabalha na UTI, esse exame é utilizado também na UTI para os pacientes que estão entubados, ou como é que é feito? É utilizado ou não? Existem vários estudos que estão saindo agora, principalmente nas grandes revistas, né, que a gente diz nas grandes revistas científicas, o uso de espirometrias, né, que a gente usa no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, principalmente pessoas que chegam do centro cirúrgico e vão para a UTI. Nós estamos agora começando a implementá-lo na unidade de terapia intensiva,
como recurso de verificar a capacidade pulmonar do paciente, desde quando ele entra à UTI e quando ele sai. Na medida que o paciente chega à UTI com algum desconforto respiratório, ele não tem condições de fazer o teste. Então, à medida que a gente usa, como a Marileide falou anteriormente, na entrevista anterior, sobre a VNI, que é aquela ventilação não invasiva, e como a gente consegue promover um relaxamento, um certo conforto respiratório a esse paciente, a gente pode em seguida usar a espirometria para ter como base o parâmetro ventilatório do paciente, que tipo de patologia ele apresenta. Apesar que nós temos aqui a tomografia, a ressonância, o raio-x, exames complementares como enzimas cardíacas, então tudo isso favorece também. E a espirometria chega como mais um complemento para a gente poder dar um diagnóstico mais eficiente e ter um procedimento mais adequado à reabilitação pulmonar do paciente na UTI. Crianças e idosos, é possível fazer? Olha, na literatura existem várias divergências em relação a crianças, por exemplo. Não é? Algumas literaturas dizem que a partir de 5 anos, até mesmo pela dificuldade e a complexidade do exame, algumas crianças não conseguem elaborar, mas existem vários estudos que a partir dos 2 anos já se conseguem. Tanto que no próprio software do computador, do aparelho, existem desenhos que incentivam a criança, como um peixinho que vai voando, vai nadando, uma pombinha, um passarinho que vai voando, uma bolinha que a criança vai encher, então a gente dá um incentivo. Só para mais, enche mais a bolinha, então consegue se fazer. A gente não pode dizer que assim, todas as crianças vão conseguir fazer, porque nem todos os adultos também conseguem. Então, normalmente, existem essa divergência de literatura, algumas a partir de 5, outras a partir dos 2 anos. Então, a gente utiliza. Quando percebe-se que consegue fazer, tudo bem. Mas, para a criança, normalmente utiliza-se mais prazo. A criança não tem DPOC. Não é? A criança, apesar de que tenha bronquite, né? Mas não tem um enfisema, por exemplo. Quando você pega uma criança com asma, você pode utilizar de outros meios. Uma avaliação clínica da criança, com a ausculta pulmonar, com o raio-x, com o diagnóstico, com a vida, discutindo com a mãe como a criança se apresenta. Então, esses exames clínicos podem facilitar e não seriam utilizados a espirometria, mas quando se consegue, pode fazer. E assim também funciona no idoso, que às vezes o idoso está bem debilitado, está com um problema muito sério respiratório, comprometimento de outros órgãos, talvez também não consiga esse exame. Então entra-se com outros exames para descobrir alguma coisa mais, no caso a função respiratória desse idoso. Sim, à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 55 anos aproximadamente, segundo a literatura, ocorre um declínio muito acentuado na parte ventilatória do idoso. O que acontece? Ocorre uma flacidez maior, um relaxamento maior dos bronquíolos terminais, ali próximos já aos sacos alveolares, e uma rigidez na via aérea central, que é traqueia e brônquios. Tá? Então existem protocolos diferentes para o idoso. Você não pode, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, 30 anos, que tem uma capacidade ventilatória X e o idoso apresenta a mesma capacidade, ótimo. Mas se um idoso apresenta uma redução significativa, não quer dizer que ele tem uma obstrução, mas você tem que ver pela parte senilidade dele, pelo próprio envelhecimento do indivíduo e os acometimentos que ocorrem devido ao envelhecimento. Então você tem que seguir o protocolo correto. Por isso que, mais uma vez eu falo, a importância de ter conhecimento de quem vai fazer o exame espirométrico. Você pode colocar um protocolo de criança para um idoso e o resultado ser totalmente diferente. O protocolo é o que eu coloco ali no momento, tipo no computador, o que vai me pedir no computador. Exatamente, né? Isso aí. Marcelo, existe também a necessidade desse exame em pré e pós-operatório? Sim. E que cirurgias são essas que necessitam da espirometria? A gente tem a cirurgia torácica, que é feita aqui no hospital pelo Dr. Eduardo Balester. Nossa, que já foi entrevistado. Já foi entrevistado também. Né? Tem a lobectomia, tem a pneumonectomia. Então, essas cirurgias de torácica são de valia importante, porque a gente pode observar com a capacidade ventilatória do paciente. Então, se uma cirurgia programada para um mês, por exemplo, a gente pode verificar com a espirometria a capacidade do pulmão e tentar reabilitá-lo para que ele tenha riscos menores
de uma telectasia, de sair da cirurgia entubado, que é com a ventilação mecânica, de ter problemas respiratórios, como pneumonia, então derrame pleural. Então, tudo isso pode ser observado e prevenido com o uso da espirometria. E no pós? E no pós-operatório, quando a pessoa sai do pós-operatório, se ele tiver condições, o fisioterapeuta vai ter que avaliar. Tendo condições de elaborar o exame, ele elabora. Caso contrário, não elabora. Ele vai fazer a reabilitação pulmonar e depois elabora o exame pulmonar e verifica se houve diferença e o quanto perdeu e tentar chegar o mais próximo possível daquele exame pré-operatório. Bariátrica também pede? Bariátrica também, né? Que são as cirurgias abdominais altas, né? Então aí tem essa bariátrica, a abdominoplastia também. Por que isso acontece? Porque quanto maior ou mais alta a incisão na cirurgia, que é mais próximo do diafragma, ocorre uma alteração da mecânica ventilatória, principalmente pelo diafragma. Pela dor da incisão, o paciente tende a ter ventilação muito menor, então o comprometimento respiratório é muito grande. As cirurgias de abdominal baixo também, a jejunostomia pode ser feita também. Aí a gente tem que avaliar várias situações, né? Questões de síndrome, questões de doença, se é obstrutivo, se é restritivo, tudo isso também tem que ser levado em consideração. A gente tem uma síndrome que é muito comum, que não é tão comum, né, que é a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que ocorre na degeneração do neurônio motor. Então a pessoa não consegue mais ter a contração muscular. Então, esse tipo de paciente você não consegue fazer a espirometria. E essa pessoa vai ter que fazer uma jejunostomia numa fase, digamos, mais avançada. Então, você tem que ter critério e observar que não vale a pena tentar fazer uma espirometria numa pessoa que não tem contração muscular, não é? Exato. E os atletas? Nós já tínhamos conversado um pouquinho que tem equipes, né, de atletas que o técnico ou a equipe médica desse time, desses profissionais do esporte, indicam então o exame também para esse profissional. É importante o profissional fazer, mas na própria equipe na qual ele se encontra já tem o fisiologista, o médico do esporte, o fisioterapeuta do esporte, o fisioterapeuta respiratório, então eles já têm todo o equipamento que é feito no próprio centro de esporte, então não há necessidade desse esportista, principalmente nos esportes de elite, né, estarem procurando um pneumologista, né, para fazer o exame espirométrico. Mas também é utilizado para esses também, exatamente. Acredito que grande parte das áreas esportivas tem que se avaliar a capacidade pulmonar, porque se você não tem uma capacidade pulmonar adequada, você não consegue exercer a função. E aí pode vir outros problemas ainda com isso. Exatamente. Marcelo, então, para a gente encerrar o Fazendo X hoje, vamos falar um pouquinho como vai funcionar esse consultório. Vai funcionar aqui nesse espaço onde a gente está, né? Sim. Anexo ao Qualifísio Estúdio de Pilates, tem uma parte aqui, uma sala, onde o Marcelo vai estar atendendo, então, para fazer a espirometria. Quem pode vir? Como vocês vão fazer esse trabalho? Junto com outros profissionais? Como vai funcionar isso? Fala um pouquinho para a gente. Está programado para iniciarmos no final do ano ou início de 2016, né? Nós estamos em conversa ainda com os cirurgiões torácicos, os cirurgiões abdominais, que provavelmente vamos ter também a cirurgia bariátrica, então a gente vai ter esse acompanhamento a essas pessoas. Não é apenas a espirometria, mas também a reabilitação. Quais são as pessoas que nós vamos atender? Apenas pacientes pulmonares, com deficiências pulmonares, alterações cardiorrespiratórias ou apenas respiratórias. Nós vamos fazer teste de VO2 submáximo. O nosso foco é a capacidade pneumofuncional. É dar melhor qualidade de vida ao paciente através da reabilitação pulmonar. A gente não vai dar diagnóstico pulmonar. Nós vamos dar o diagnóstico pneumofuncional. O que ele tem o diagnóstico já é dado pelo médico. Nós vamos pegar esse diagnóstico, reavaliar através de procedimentos e de aparelhos e vamos dar um diagnóstico pneumofuncional, o que ele tem e o que ele pode fazer. Então, a partir disso, nós vamos começar a elaborar um programa de tratamento para esse tipo de paciente. Nós vamos também estar atendendo as pessoas, aos profissionais, os empresários, aos autônomos, aquelas pessoas que vamos fazer exames admissionais e demissionais, vamos acompanhar estes profissionais
né, os trabalhadores da empresa durante o transcorrer do ano, com visitas periódicas, seminários. Então, tudo isso a gente vai estar promovendo a cidade de Brusque também aqui a partir do ano que vem, eu acredito. Que ótimo, então. É mais uma oportunidade, né? E mais uma chance assim, que a gente vai ter em Brusque, sem ter que se deslocar, porque o brusquense muitas vezes se desloca para algumas coisas. Então nós vamos ter aqui, vai poder atender as empresas, que é tão importante, né, como a gente já falou, e dentro do Hospital de Azambuja, aqui já tantos profissionais, tantos médicos, né, e os pacientes que já estão por aqui meio que em tratamento dentro do próprio hospital. Então mais essa oferta, então. Mais essa busca por saúde por dias melhores, né? Exatamente. Já que pulmão e coração andam juntos, estão né? ali, né? Lado a lado, né, Marcelo? Mais alguma colocação? Mais alguma dica para quem está em casa? Nós temos sempre a dica de que assim, cuidar o máximo possível, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, evitar o máximo o uso do cigarro. Tem muitas pessoas que eu brinco sempre no consultório, até que na UTI, as pessoas falam, você não consegue parar de fumar, né? Mas eu também não consigo parar de comer pão à noite. Então tem essa questão, não posso julgar uma pessoa que não consegue parar de fumar. Para parar de fumar não é apenas o querer da pessoa, mas todo o ambiente familiar e sociocultural no que ele vive. Então, tentar ao máximo ir reduzindo o cigarro gradativamente, o uso de bebidas alcoólicas, consumo de alimentos gordurosos, porque a gordura também interfere de forma muito significativa na respiração do paciente, que chama de doença restritiva, que impede a expansão pulmonar. Então essas são as dicas, e que a gente também vai estar oferecendo à sociedade. Nós estamos buscando elementos que a gente possa buscar a sociedade e informar a sociedade constantemente a respeito da reabilitação pulmonar, né? Como vamos também atender, aproveitando, pessoas que fazem ciclismo, pessoas que fazem corrida. Nós vamos estar avaliando o VO2 dele submáximo, sempre que é o submáximo, o tempo de passada, o tempo de corrida, ou quantidade de oxigênio que ele está usando, o gás carbônico que ele está tendo, a oscilação, então o tempo do pé no chão. A gente está elaborando um consultório bem legal, assim, que a gente possa abranger tanto a parte de pessoas que pretendem dar continuidade ao esporte e aquelas que pretendem fazer a sua reabilitação. A gente vai tentar da reabilitação ao alto desempenho das pessoas da comunidade aqui de Brusque. Então tá joia. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Dar um pouquinho aí o trabalho e deixar esse tempinho aqui para a gente Fazendo X, para as pessoas que estão em casa. Eu tenho certeza que gostaram muito. Você pode assistir o Fazendo X todos os dias, 10 da manhã, 4 da tarde, pelo Canal X, também tvcanalx.com. E obrigada também ao Robson Cabeleireiro, à Avan, que patrocina o Fazendo X, ao cinegrafista Dixon. Claro, mais uma vez, a você que está em casa nos acompanhando todos os dias. Em breve, Fazendo X traz mais novidades para você. Um grande abraço e até mais.